276. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Candelária, Igreja Luterana, as pessoas que aqui estão nesse templo, as pessoas que pela Rádio Princesa ou pelo Facebook da congregação também são atingidas pela palavra. Nós convidamos a todos para tirarmos este momento, das 8 até as 9, 9 e pouco, para ouvirmos a palavra, crermos em Jesus para a nossa salvação, colocarmos nas mãos de Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e especialmente num final de semana onde nós lembramos os 503 anos da Reforma Luterana. E nós, como herdeiros dessa reforma, como cristãos luteranos, nós não queremos aqui de forma alguma exaltar o que um homem fez, mas exaltar o que foi descoberto por ele, que é a riqueza da palavra do Senhor, a graça de Deus, a salvação somente pela fé, a verdade que liberta. E isso estava totalmente obscuro na Idade Média, então, através deste homem chamado Martinho Lutero, Deus resgatou essa verdade e tornou ela viva no coração dos cristãos. E ainda hoje precisamos sempre ser herdeiros dessa reforma, sempre apegados à palavra, sempre dizendo que a palavra de Deus é a verdade, e não as ideologias e o que as pessoas pensam na sociedade. A palavra de Deus é a verdade. E neste culto, como cristãos luteranos, vamos ouvir a palavra com atenção, vamos crer nela também para a nossa salvação. Neste culto, se vocês perceberam, desde o início da pandemia, nós sempre estávamos, quando vocês entravam no culto, anotando os nomes, se vai participar na Santa Ceia, e acabava gerando uma grande fila também ali. Então a gente está fazendo alguns testes, nesse final de semana a gente está implantando de volta os cartõezinhos, se vocês perceberam, está aí no banco. Então a gente pede que vocês anotem o nome e participação na Santa Ceia, como era antes. Mas o único pedido nosso é não compartilhem a caneta. O casal usa, a família usa, o pai e os filhos, mas não passa a caneta para a família vizinha ou para quem está na frente, quem está atrás, já foi mais ou menos distribuído para que isso não aconteça. Tudo para que a gente não compartilhe objetos, levando os protocolos em respeito
ao que as nossas autoridades nos recomendam. Tá bem? Que esse culto seja agradável a todos nós. Vamos, nesse momento, cantar um belo hino. E, aliás, as músicas do nosso culto são todas do Inário Luterano. Essa herança luterana também na música. É o hino Deus está presente. É o hino 188 do Inário Luterano. Seus pés nos rumiremos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor, Salvador, invencivelmente, Deus está presente. Está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos. Com seu sacrifício, fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu, obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro dos ensino. Aqueles que podem ficar de pé, eu convido para fazermos a invocação de nosso Deus. Iniciamos este momento de culto em Teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, fala que nós queremos Te ouvir. Estamos aqui neste culto, estamos também, quem sabe, sendo tocados pela palavra através do rádio, através da internet, mas que nós possamos agora sentar, ouvir a Tua palavra, crer no que o Senhor vai nos orientar. Também nesse culto que Tu possas cuidar daqueles que estão cansados, atribulados, com peso nos ombros, se sentindo culpados. Cuide também daqueles que carregam consigo os seus sofrimentos para dentro da igreja e colocam no Teu altar também os seus medos, suas apreensões, mas que nesse culto o Senhor também receba o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso agradecimento por tantas e tantas bênçãos. Que nós aqui, irmanados, possamos celebrar este culto a Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que nos chamou pelo batismo. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. Pessoal, eu peguei alguns trechinhos, já que nós estamos celebrando a Reforma Luterana, eu peguei alguns trechinhos do nosso catecismo, para que a gente faça uma leitura aqui e reforce algumas coisas que são marcas da Igreja Luterana. Por exemplo, agora, antes da confissão, a gente tem um momento bem bacana onde a gente vai ler juntos a explicação sobre a confissão dos pecados e o perdão. O que isso significa para as nossas vidas. Então, eu convido vocês para nós lermos juntos. Vamos lá? A confissão compreende duas partes. Primeiro, que confessemos os nossos pecados. Segundo, que aceitemos a absolvição do confessor como de Deus mesmo, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os pecados são perdoados perante Deus no céu. É isso que o Catecismo nos ensina a respeito deste momento que nós vamos fazer agora. Duas coisas. Em primeiro lugar, estar verdadeiramente arrependido. Confessar a Deus a sua culpa. Mas não um arrependimento perdido no vento, no nada, mas um arrependimento que crê no perdão de Jesus. No perdão que Deus vai te dar. Por isso eu quero te convidar agora, eu vou orar, mas você me acompanha em pensamentos,
Vamos nos chegar diante desse Deus com arrependimento, mas com sede de perdão. Sede para que a nossa fé cristã seja fortalecida nesse perdão que restaura, que nos tira do inferno e nos coloca no céu. Me acompanhe em pensamentos. Ó Senhor, nós queremos agora, convidados aqui por essa bela explicação do catecismo, nos achegar diante de Ti e confessar as nossas culpas. Podemos pensar, quem sabe, na semana que passou, e quem sabe muitas besteiras aconteceram, muitas palavras, pensamentos, atitudes que desonraram o Teu nome. Nós não fomos os pais que o Senhor queria que nós fôssemos. Nós não fomos os filhos que o Senhor queria que nós fôssemos. Não vivemos o casamento como o Senhor gostaria. Falhamos no nosso trabalho. Não amamos, mas facilmente julgamos, apontamos o dedo e somos indiferentes tantas vezes. Senhor, humildemente, nós Te confessamos o nosso pecado. Nós Te confessamos as nossas vidas, sabendo que essa confissão é cheia de sede de perdão. Do perdão daquele que por nós foi sacrificado. Do perdão daquele que carregou na cruz as suas culpas, as nossas culpas. A cruz que nos lembra a sua morte, mas o túmulo vazio nos lembra a sua ressurreição. Nos lembra que no sangue de Cristo há uma nova vida. E por isso, humildemente, nós Te confessamos a nossa culpa, mas pedimos perdão. Um perdão que brota de Jesus, somente dEle. Humildemente, aumenta a nossa fé nesse perdão. Aumenta numa vida cristã com Teu Espírito Santo sobre nós. E que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por amor a Jesus. Amém. Bom, nós acabamos de ler antes de que, em primeiro lugar, a confissão precisa ser sincera. E eu te pergunto, a tua confissão é sincera de um cristão e uma cristã arrependidos? Você está verdadeiramente arrependido dos teus erros, do teu pecado, da tua vida? Se é, responda dizendo sim. Vimos também que tem um segundo ponto, que é crer. Que aquele que anuncia o perdão, seu pastor Bruno, pastor Marcos, está anunciando em nome de alguém, como se fosse o próprio Deus dizendo aos teus ouvidos. E para isso que nós estamos aqui. Por isso eu quero te perguntar também, você crê que Jesus morreu e ressuscitou por ti? E você crê que através desse Jesus, a sua vida inteira, não só um pecado, a tua vida inteira é perdoada e aceita unicamente por causa de Jesus? Se assim for, eu peço que você responda também dizendo, eu creio. Diante da tua confissão de arrependimento e diante da tua afirmação na fé deste Jesus que morreu e ressuscitou para o teu perdão, eu como teu pastor aqui digo que os teus pecados são perdoados. E anuncio, como nós acabamos de ler juntos, como se fosse o próprio Deus dizendo aos teus ouvidos, estou aqui para dizer aquilo que Deus quer dizer para ti. Que os teus pecados estão verdadeiramente perdoados. E anuncio esse perdão em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Vivam este perdão. Não carreguem mais culpas que Jesus perdoou. Não se martirizem por aquilo que Jesus já pagou. Não sofram por aquilo que Deus absolveu. Vivam esse perdão com vocês mesmos. Vivam esse perdão com as pessoas que estão ao seu redor. E vivam uma vida abençoada por Deus e alimentada na sua palavra, e é o que nós vamos fazer agora. Podem sentar. Nós vamos ouvir o Salmo 46. Perdoados por Deus, renovados na nossa fé, ouçamos o que Deus nos diz na sua palavra no Salmo 46. E como hoje é o dia da Reforma Luterana, lembramos das leituras bíblicas e especialmente esse Salmo 46, que era um dos salmos prediletos de Lutero. Até depois a gente vai cantar a canção onde ele compôs baseado nesse salmo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade.
e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. E Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confortadoras palavras do Salmo 46. Como eu disse antes, salmo preferido de Lutero, tanto que ele compôs uma bela canção, Castelo Forte, que nós vamos cantar exatamente agora. E no Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã sabe lutar com força de um sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalhar irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. O mundo opressor, com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá, por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza que nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens vencedor, que tudo se vá, proveito não está. O céu é nossa herança. Vamos ouvir Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim essa leitura bíblica: Então ouvi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. E ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Vamos ouvir também a próxima leitura bíblica, Romanos, capítulo 3, versículos 19 até o 28. Romanos, capítulo 3, versículos 19 até versículo 28. Diz assim a palavra: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já nos mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Eis aí a nossa bandeira da Igreja Luterana. Acabamos de ouvir: salvos unicamente pela fé em Jesus. Somente pela fé. Vamos cantar mais uma canção do nosso hinário luterano, Ao Mundo Deus Assim Amou, é o hino 375, e nós vamos cantar a estrofe 1, 2, 3 e 4. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crê de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Não quero divinal amor, a perdição do pecador. O Salvador nos vai livrar do que nos possa molestar. Com a palavra do Senhor, Espírito Consolador, nos traz a remissão da queda e a vida eterna lá no além. Vamos ouvir o Evangelho para o dia de hoje, João capítulo 8, versículos 31 ao 36. João capítulo 8, versículos 31 a 36 diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado.
O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Essa frase aqui desse texto bíblico, conhecerão a verdade e a verdade os libertará, é um lema da igreja luterana. A verdade da palavra que liberta da culpa e a verdade que na reforma luterana estava escondida, obscura, escanteada dentro da igreja, e a vontade dos homens sendo pregada como a verdade. Nossos tempos não são muito diferentes. A verdade precisa estar sendo proclamada, a verdade da palavra. Eu quero convidar vocês para nós cantarmos agora a estrofe 5, 6 e 7 do próximo hino. E durante a 7ª estrofe, vocês vão ver aqui, nesse PowerPoint projetado pela IELB, pronto pela IELB, preparado pela IELB, tem um triângulo, vai ter um triângulo, que é sinal de que todos nós cantemos de pé a 7ª estrofe. Consola-te, pois Cristo Deus te lava dos pecados teus. Justiça plena preparou que no batismo nos legou. Na enfermidade, morte, cruz, relembra meu Senhor Jesus. Minha alma verdade pura, é nisto devo me fiar. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador. Rendamos eu creio no Deus, louvor eterno lá nos céus. Vamos confessar que somos cristãos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, vamos cantar a música Rocha Eterna, Meu Senhor, hino 276 do Inário Luterano. Pode sentar. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infanoite cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar, do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca a tua lei.
Boa noite. Está ligado, né? Então tá bom. Assim como nós estamos, assim eu quero fazer uma breve oração. Ó Deus, nosso Pai amado, celebramos um dia muito importante dentro da igreja, mas o melhor de tudo é que podemos nessa hora ter a nossa Bíblia ao nosso lado e ela nos apontar e nos levar para o Salvador Jesus. E em nome dele que oramos e pedimos pela tua bênção. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, vocês aqui na igreja, quem nos ouve na rádio, quem nos assiste pelo Facebook, geralmente nós, os pastores, temos o cuidado para não usarmos e evitamos usar alguns palavrões teológicos como está sendo projetado ali que vocês estão vendo, né? Justificação. Apesar que tanto eu como o pastor Bruno e tantos outros pastores acabam falando e pregando sobre o que é a justificação, mas tentamos sempre cuidar porque quem sabe a palavra que está ali, ela não consegue ser transmitida todo o seu conteúdo. Mas hoje o desafio é de pela primeira vez de falar exatamente, né, o que é essa tal da justificação. Eu quero começar trazendo para vocês duas pesquisas que eu acabei encontrando, e uma delas que trazia a seguinte frase: a pessoa é justa diante de Deus, não pelas obras, mas pela fé. Ou seja, a pessoa é aceita por Deus por cumprir obras, por fazer ou deixar de fazer coisas, não por isso, mas somente pela fé. A pesquisa mostrou que 33% discordaram um pouquinho ou bastante dessa afirmação. E 14% não tinham certeza se essa frase estava correta. Uma pesquisa aqui desse ano, uma pesquisa americana, ela também perguntou para as pessoas se a salvação vem de boas obras e não de Cristo. A salvação vem de obras, não de Cristo. Vocês saberiam chutar o percentual que deu? 52% das pessoas acreditavam que sim, a salvação vem pelas obras, não por causa de Jesus. E dentro então das denominações cristãs, estava assim esse pensamento em 46% nos pentecostais, 44% entre os protestantes no geral, inclusive nós luteranos, e 70% de católicos. Isso, meus queridos, me levou a pensar, e de uma forma até com o coração triste, é de que a metade das pessoas, a metade dos cristãos não sabem, não conhecem a salvação. Não entenderam ainda o sentido da justificação. Isso é algo muito sério, algo muito preocupante, quando fica ainda uma raizinha no nosso coração, pensando que por fazer algo, ou por deixar de fazer, eu vou estar agradando a Deus e Ele vai então me dar a salvação. Podemos dizer assim, 50% ainda assim acredita nisso. E vejam, meus queridos, que pregar sobre doutrina não é fácil. Você, quem sabe, está ali sentado e ouvir um sermão doutrinário vai até ser um tanto entediante, porque em nossos tempos hoje as pessoas procuram mais por algo muito mais ligado ao sentimentalismo, aonde a própria fé cristã e o cristianismo acaba se tornando assim umas cápsulas terapêuticas. Aquilo que me faz bem, eu vou ouvir aquilo que massageia o meu ego. E vejam, meus queridos, que nós estamos vivendo em tempos também assim de bem-estar. Vejam os avanços da modernidade. Alguns anos atrás as pessoas morriam por tantas e tantas coisas. Coisas que hoje acabam não matando ninguém. A antiga penicilina salvou milhares de vidas. E hoje a penicilina, por exemplo, é uma coisa
tão antiga. Hoje nós nos deslocamos de lá para cá em algumas horas. Podemos até, quem sabe, atravessar o mundo em questão de horas. Inclusive aqui mesmo, tem gente bem de longe, olhando nos comentários, de outros estados, não só de cidades, de outros estados, participando desse culto agora, aqui com a gente. Nós estamos vivendo num conforto material. Temos luz, temos água em casa, temos conforto no inverno, temos o conforto no verão. E vejam, meus queridos, nós estamos habituados nesse bem-estar de uma forma tão grandiosa que até estava se falando que a vacina ou as vacinas que estavam sendo estudadas, logo, logo elas estariam ali para trazer também paz e segurança nesses tempos de pandemia. Mas a última vacina criada para uma doença, assim também, levaram lá seus 4 anos, se eu não me engano. Quem é que disse que esse ano, o ano que vem, vamos ter vacina? E isso mostra, meus queridos, como o ser humano, ele está tão certo de si e tão confiante nesse próprio bem-estar que ele construiu com as suas mãos. E tudo isso é bem diferente do que aconteceu há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás não havia essa segurança, não havia esse bem-estar. E as pessoas há 500 anos atrás, diariamente, elas tinham que lidar com a morte. Diariamente, era uma luta para sobreviver. Tanto é que as pessoas nem envelheciam como envelhecem hoje. E essa pergunta, como nós somos aceitos por Deus? Mexeu com Lutero lá 500 anos atrás. E essa mesma pergunta quer fazer com que você também pare e pense de como você é aceito por Deus. Ou se Ele te chamasse nessa vida e você estivesse lá diante dEle, te perguntasse, meu amigo, minha amiga, eu vou te deixar entrar no céu por quê? O que você iria dizer? Onde é que você iria mostrar a sua confiança? Por isso que eu quero trazer para vocês novamente esse versículo, me perdoem, mas vamos dizer, o versículo mais luterano que nós temos na Bíblia, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O ser humano é aceito por Deus pela confiança que ele tem em Jesus Cristo. Independentemente do que ele fez ou do que ele deixou de fazer para agradar ou viver a Deus na sua vida. E essa palavra, meus queridos, nós temos ela, vou trazer 2 pequenos exemplos para vocês. Vocês têm assinatura de jornal em casa, de uma revista, ou vocês agora, essa semana, chegaram a olhar um texto, um livro? Sim. Vocês viram que o texto, ele está todo bonitinho, alinhado? Ele está para a margem daqui, com a margem de lá. Por exemplo, no jornal, fica a dica aí que o pastor Bruno escreve. Quando vocês vão lá, abrem o jornal e olham lá. Ele não está com algumas partes em branco, não é? E quem lida com o computador sabe o que é isso. Isso é o tal de justificar o texto. Ou seja, aquele texto está alinhado, nem para cá e nem para lá. Ele está assim apresentável, ele está bonito, ele está todo inteirinho. Não há nenhuma quebra para cá, nenhuma quebra para lá. Justificar o texto. Bonito, apresentável, perfeito, bom para olhar, bom para ler. E ao mesmo tempo acontece, quem sabe daqui a alguns dias, para alguns, que vão ter que justificar o voto nas eleições. Também apresentar o motivo de não ter ido fazer também o seu voto lá no dia 15 de novembro. E vejam, meus queridos, que o texto sendo corrigido, um texto perfeito, um texto bonito, apresentável, ou então esse voto, ou melhor, a falta de não ter ido votar,
ser assim abonada, ser assim perdoada, é aquilo que também acontece com o ser humano. A vida nossa precisa ser corrigida, ela precisa ser alinhada, ela precisa ficar bonita também diante de Deus. A nossa vida precisa ser perdoada, e eu não consigo fazer isso com as minhas próprias mãos. Quem é que faz isso por mim? Jesus. E eu confio nele para isso. E assim o ser humano, ele é justificado diante de Deus. Nos tempos de Jesus acontecia a mesma coisa. As pessoas procuravam se justificar, procuravam ser aceitas por Deus para entrar e fazer parte lá do reino de Deus. Os fariseus, como nós ouvimos semana passada, eles haviam criado regras e leis, 613 leis, para assim serem aceitos por Deus. E hoje, nessa conversa que nós ouvimos em João 8 de Jesus com os seus seguidores, novamente estava isso por trás. Não, Jesus, nós somos filhos de Abraão. Nós estamos cumprindo isso, estamos fazendo isso. E Jesus diz, meus queridos, só porque vocês não estão vendo, não é que vocês não são escravos do pecado. Quem peca é escravo do pecado. E nós tentamos guardar a lei ainda hoje. Mas a gente cai. A gente quebra. Pensa na sua vida e você vai perceber isso também. Nós quebramos. E o padrão, a nota de Deus é a perfeição. É o 10. E aí a lei acaba servindo como esse espelho que o apóstolo Paulo nos falou hoje. Para refletir a nossa imperfeição. A lei de Deus serve para nós olharmos nela e ver que nós, de fato, somos indignos da vida eterna, indignos do seu amor e da sua salvação. Mas a fé em Jesus faz com que a perfeição dele chegue na minha vida. A justiça de Deus em Cristo Jesus, ela é me dada como um grande e valioso presente, pela fé no Salvador Jesus. E isso, meus queridos, isso é a boa nova do Evangelho. Foi isso que Jesus anunciou para os seus lá no seu tempo. Foi isso que o apóstolo Paulo também escreveu e pregou e levou para judeus e não judeus, para os gentios. Foi isso que Lutero redescobriu, junto com os demais reformadores, para alcançar também aos pecadores lá de 500 anos atrás. E é isso que nós celebramos hoje, nesse dia da reforma. Essa redescoberta de que aquilo que estava escondido veio novamente à tona, veio à luz, de que a salvação, o agrado de Deus por mim, não é pelo meu esforço, mas é por aquilo que Jesus fez. Nesse dia, meus queridos, 31 de outubro, nós queremos assim olhar para Deus e ver que ali nós não temos um juiz, mas nós temos um amoroso Pai, que mandou Jesus como um servo, para que na vida dele, na morte dele, na ressurreição dele, fizesse tudo aquilo que eu e você precisávamos fazer. Como é que nós falamos João 3,16 ainda? Você se lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que Deus nos faz. Deus nos aceita por essa confiança e fé naquilo que Jesus fez por mim. Eu te pergunto, será que hoje as pessoas são tão diferentes de que 500 anos atrás? Será que esse assunto da justificação é de fato um assunto sem importância, que perdeu assim a sua importância entre nós? Vejam, meus queridos, que todas as religiões ao redor do mundo se preocupam
de como os seus seguidores são aceitos por Deus. Só que eles mostram essa verdade como uma meia-verdade. A preocupação existe em todas, mas todas as religiões, fora o cristianismo, apresentam apenas uma meia-verdade. E a meia-verdade é de que a tua vida ela precisa ser corrigida. E você precisa pagar por isso. Podemos olhar para os budistas, e eles deixam a sua vida, do seu dia a dia, para ficarem sozinhos, como monges, e deixam então sentimentos e a sua vida de lado, para viver aquela vida reclusa. Nós olhamos para os muçulmanos, para os islamitas, e eles também. Eles tentam agradar ao Alá deles com obediência à lei Sharia. Os judeus, a mesma coisa. Só que a lei deles é a Torá. Nós podemos olhar, quem sabe, para grupos religiosos que se dizem cristãos, mas que não são. Mórmons, adventistas, testemunhas de Jeová, que tentam também cumprir legalmente a lei. São legalistas ao extremo. Fora, quem sabe, outros grupos religiosos que colocam no sentimento a aceitação de Deus. Todos sabem que alguma coisa precisa ser corrigida. Mas vejam, nenhum desses grupos percebem que isso acontece não na lei, mas no Evangelho. E é tão fácil hoje aqui, eu, o pastor Bruno, se nós pregássemos lei para vocês. Porque esse sentimento nós temos dentro do nosso coração. Em querer agradar a Deus. Em querer fazer o que se deve, o que não se deve. É muito mais fácil pregar a lei do que pregar o doce Evangelho do nosso Salvador Jesus. Porque o Evangelho é uma coisa estranha para nós. E para os pastores, ao preparar uma mensagem, também é difícil em chegar diante do povo de Deus e dizer: meus amigos, olhem para Jesus, creiam nele e assim vocês terão a vida eterna. Você é livre, você recebeu a salvação de graça. E o que você fez? Nem mesmo crer, porque o Espírito Santo nos faz crer em Jesus. Não existe nenhum outro caminho também. Não há nenhum outro nome em que há salvação, diz a Bíblia. Somente em Jesus. E esse Jesus vem para corrigir a nossa vida. Esse Jesus vem para perdoar os nossos pecados. E como Ele nos dá isso? Pela fé e pela confiança em Cristo Jesus. A reforma, na verdade, podemos resumir dizendo: tudo é com Jesus. E somente com Jesus. Em nome do nosso Salvador amado. Amém. Amém, que assim seja. Temos também alguns avisos da nossa congregação, lembrando das nossas ofertas, continuam sempre acontecendo, mesmo que a gente não passe o prato da coleta no culto, mas quando você entrou na igreja tinha o prato de oferta ali, colocar o seu envelope, a sua oferta. Ofertas também podem acontecer na secretaria, ou também através de transferências bancárias. O que importa é nós, como cristãos, reconhecermos as bênçãos de Deus e continuarmos sempre ofertando, não pagando taxas, vendo a igreja como dívida, como uma conta, mas proporcionalmente uma porcentagem do que Deus me abençoa, eu devolvo Ele numa oferta cristã de coração agradecido e feliz e confiante de que o mais Ele fará pela minha vida também, quando o assunto são sustento, bens e qualidade de vida. Nossas programações, nós temos elas mais ou menos fixadas. Por exemplo, aqui a gente tem os avisos. Nas terças-feiras nós temos a instrução às 14h, no segundo ano. Terça-feira nós temos ou instrução de adultos, normalmente 3 terças do mês nós temos instrução de adultos, mas na primeira terça nós teremos reunião da diretoria. Então nessa terça agora, a primeira terça de novembro, nós teremos reunião da diretoria às 19h30,
Quarta-feira, estudo bíblico com o pastor Marcos, às 20 horas, sobre os meios da graça. Quinta-feira, então, nós temos os confirmandos do primeiro ano às 6 da tarde. Sexta-feira, o estudo bíblico comigo sobre Eu Creio, começa às 20 horas. E aos finais de semana, os nossos cultos tradicionais, aí 20 horas, de noite com Santa Ceia, e domingo de manhã às 9 horas com Santa Ceia, o batismo. Se tem alguém do bairro Marilene ouvindo pela rádio ou vendo pelo Facebook, domingo que vem tem culto no bairro Marilene, às 9 da manhã. Pessoal, nós queremos convidar todos vocês para nós orarmos. Vamos incluir aqui alguns pedidos de oração e depois vamos orar o Pai Nosso juntos. Aqueles que podem ficar de pé, eu convido. Pai de amor, nós queremos agora nos achegar diante de Ti com o nosso coração justificado somente por Cristo. E esse é um presente maravilhoso que o Senhor nos dá, pelo batismo, pela palavra, pela ceia que vamos receber daqui a pouquinho. Por isso nós te agradecemos, porque essa justificação pela fé, esse tornar-se agradável ao Senhor, perfeitos aos teus olhos, foi redescoberto na Reforma Luterana. E por isso nós somos muito felizes de ser herdeiros daquele movimento, de ter em nossa igreja esse lema bíblico, correto, de acordo com a tua vontade, que é salvos pela fé. Nada do que a gente faça vai fazer com que o Senhor nos aceite. Nós somos pecadores e tudo que nós fizermos está condicionado ao pecado. E jamais vamos conseguir cumprir tudo o que o Senhor exige de nós. E é justamente por isso que o Senhor nos aceita somente através de Jesus. Porque Ele é o justo, Ele é o santo, Ele é o correto, Ele é aquele que cumpriu toda a tua lei em nosso lugar. E porque Ele morreu e ressuscitou por nós, nós temos perdão, somos justos aos teus olhos quando Cristo está em nós. Por isso que esse Jesus habite no coração de cada pessoa que está aqui neste culto, que Jesus também habite no coração daqueles que nas suas casas acompanham essa transmissão, que Jesus habite em nosso coração pelo teu Espírito Santo e frutifique essa fé, com palavras, com ações, com pensamentos, mas sempre sabendo de que não são essas ações que vão nos fazer ser agradáveis ao Senhor, mas essas ações vão testemunhar essa fé, vão mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nós vivemos pelo teu amor. Por isso abençoe a igreja luterana espalhada pelo mundo inteiro, assim como outras igrejas cristãs também, mas hoje especialmente no dia da Reforma Luterana, nós lembramos com muito carinho da nossa igreja, a nossa congregação Cristo aqui de Candelária, também o nosso Distrito Gaúcho Central, as tantas paróquias, congregações aqui da nossa região. Lembramos com carinho também a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que por tantos municípios e estados da nossa nação pregam a palavra. Oramos também pelas demais igrejas luteranas espalhadas pelo mundo, muitas das quais perseguidas pela sociedade, por religiões não cristãs. Que a tua palavra continue sendo a verdade que liberta. Oramos também aqui, Senhor, pela nossa cidade de Candelária, para que a nossa igreja luterana seja ativa nesse município, pregando a palavra, amando, estando sempre cuidar das pessoas que precisam da tua palavra, que precisam do teu amor. Oramos aqui pelas nossas autoridades municipais, oramos também pelas autoridades estaduais e federais, que a tua bênção esteja com eles, para que também nos dê uma qualidade de vida e possam também ser abençoados pelo Senhor. Também oramos aqui, especialmente por alguns nomes de pessoas queridas para a nossa congregação. Nós queremos orar pela Valdívia, pelo André Gelsdorf, Carlos Hutzans. Nós queremos orar também pelo nosso querido irmão Lázio. Oramos também por outros enfermos, que não vão ser mencionados aqui os nomes, mas pessoas que estão passando por, quem sabe, tratamentos pesados, vão iniciar, quem sabe, uma quimioterapia, estão passando por cirurgias, estão nas suas camas ou nos hospitais, passando necessidade, pessoas que, quem sabe, sofrem por uma enfermidade. Queremos aqui incluir especialmente o Lucas, na sua cirurgia que vai fazer na quarta-feira. Tu possas cuidar dele, dos médicos e dar apoio à sua família, que tudo possa ocorrer conforme a tua vontade. Queremos orar especialmente pelas famílias enlutadas. No último domingo tivemos aqui um culto com muitas famílias, mas sabemos que há tantas outras que já perderam, quem sabe, nessa semana, pessoas que precisam da tua ajuda, que precisam do teu consolo e da tua orientação. Pai de amor, pedimos a tua bênção para essa semana que vem pela frente, que
Tu possas nos guardar em nossos trabalhos, em nossos estudos, no cuidado do lar, na administração da nossa igreja, na pregação da palavra, aqueles que viajam, aqueles que necessitam do Teu amor, esteja com os Teus anjos a guardar cada um de nós. E entregamos tudo nas Tuas mãos, louvando ao Teu nome pela reforma luterana, louvando ao Teu nome porque essa verdade da salvação somente pela fé, mais uma vez brilha em nosso coração, e assim entregamos tudo a Ti, conforme o próprio Salvador nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rapidamente, também no catecismo, nós temos algumas palavras que nos orientam sobre uma participação correta, digna na Santa Ceia. Vamos ler juntos? Jejuar e preparar-se corporalmente é, sem dúvida, boa disciplina externa, mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que tem fé nessas palavras: dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Aquele, porém, que não crê nessas palavras ou delas duvida, é indigno e não está preparado. Pois as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Por isso, essa explicação é tão clara e bíblica de que por nossas próprias razões a gente não pode participar da Santa Ceia. Mas como o pastor Marcos muito bem nos pregou, justificados por Cristo, nós podemos. E é somente por Cristo, somente pela fé nele, somente com o perdão de Jesus, que Deus nos torna dignos de participar na Santa Ceia. Se você não crê em Jesus, se você não está arrependido dos seus pecados, se você não crê que é dado por vocês a hóstia e o vinho, o corpo e o sangue do Salvador Jesus dado por vocês, repense a Santa Ceia, o que você crê sobre ela, e nós, pastores, estamos à disposição para ajudá-los. Mas para você que crê, você que é membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, preparado para este momento, instruído na fé, instruído sobre o que é a Santa Ceia, venha com sede de perdão, dado por vós, dado para vocês. Não prêmio nem medalha, mas perdão e salvação. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão, Ele partiu, deu graças a Deus e entregou aos seus discípulos dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória minha. E da mesma forma, Jesus também pegou o cálice com vinho, deu graças a Deus e entregou aos seus discípulos dizendo: todos bebam deste cálice, porque este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é dado por vós para perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória minha. Amém. Podem sentar todos. Nós lembraremos rapidamente os protocolos da Santa Ceia nessa pandemia. Eu e o pastor Marcos, cada pastor estará naquelas classes ao lado. Aqui é o corredor central, o seu Leonor vai orientar a participação de ambos os lados, então o seu Leonor vai estar com álcool gel, assim que vocês saírem do banco, ele vai fazer o distanciamento. A Valdívia vai ajudar aqui na hóstia e no vinho para que vocês peguem os copinhos descartáveis. E quando vocês pegarem nessa mesa central, a sua hóstia, o seu vinho nos copinhos, vocês vão para as laterais, de acordo onde você está sentado, vão para as laterais e naquelas mesas vocês participam da Santa Ceia. Lá os pastores estarão para dizer as palavras que Jesus nos disse aqui sobre o seu perdão e a salvação na Santa Ceia. E aí depois tem a tigelinha ali onde você larga os copos descartáveis, tá bom? Então a gente vai se ajustando de acordo com a necessidade, que tudo seja para a honra e a glória de nosso Deus.
estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece
Que esta ceia que você recebeu seja o que nós ouvimos na mensagem, o que nós ouvimos nas leituras bíblicas, justificados pela fé, justificados pelo perdão do Salvador, somos aceitos. Você é aceito por Deus. E a ceia que recebemos é a certeza disso. É a prova real do amor de Deus, o corpo e sangue de Cristo dado para perdão. Agora nós podemos voltar para as nossas casas, termos uma boa semana, na certeza de que mesmo que hajam problemas, apreensões e medos, o céu nos é dado de presente. O Senhor está ao nosso lado, Salmo 46 que nós ouvimos. Que assim possamos terminar este culto recebendo a bênção de Deus. Vamos ficar de pé? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma boa noite. Devido aos protocolos, não nos cumprimentamos na porta, mas que o Senhor os acompanhe no seu dia a dia. Amém.